Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das questões mais importantes do nosso tempo. Essa relação que é super complexa e muitas vezes bem tensa entre a sociedade e o meio ambiente. Para a gente começar, vale a pena a gente se fazer uma pergunta bem básica. Quando alguém fala em meio ambiente, o que vem à cabeça? Uma floresta, um rio, uma praia, talvez? Sabe algo que parece que está lá, separado da gente, um lugar que a gente visita de vez em quando? A proposta aqui é justamente botar essa ideia em xeque. Porque o ponto-chave é exatamente este. Meio ambiente não é só um lugar, um cenário. É, na verdade, uma relação. É o resultado direto do que a gente faz, do jeito que a gente vive e de como a gente transforma o mundo. Não dá pra gente se ver fora disso. Nós somos parte da construção, pro bem e pro mal. Mas aí fica a pergunta, né? Se a gente faz parte da natureza, como é que a gente chegou a se enxergar como algo separado dela? Pois é, essa separação tem história. E entender essa história é essencial para a gente sacar os problemas que a gente enfrenta hoje. E essa linha do tempo aqui, olha, ela deixa tudo bem claro. Durante a maior parte da nossa história, essa conexão era óbvia. Mas aí vem a Revolução Industrial, lá no século XIX, e com ela uma lógica totalmente nova. A ideia de que o progresso humano acontece apesar da natureza, e não junto com ela. Levou mais de um século, só lá nos anos 60, para que o primeiro alarme soasse de verdade, questionando as consequências dessa visão. E essa separação histórica toda acaba nos levando para um conflito central, que meio que define a nossa época. Duas formas completamente diferentes de enxergar o mundo e qual é o nosso lugar nele. Para a gente entender esse conflito, a gente precisa de um conceito que é fundamental: cosmovisão. Não é só uma opinião, tá? É tipo a lente, o óculos através do qual uma cultura inteira entende o que é a realidade. E aqui, gente, o contraste fica gritante, né? De um lado, essa visão de mundo industrial que olha para a natureza e vê o quê? Um estoque de recursos, um almoxarifado a ser explorado. É uma lógica de dominação. Do outro lado, a gente tem visões de mundo, como as dos povos originários, que partem de uma ideia totalmente diferente, a de que nós somos só mais um fio na teia da vida e a gente depende desse sistema todo para sobreviver. E olha, esse choque de visões de mundo não é uma coisa abstrata, um debate de ideias. Ele deixa cicatrizes. Cicatrizes reais e devastadoras. E para a gente entender o tamanho disso, vamos olhar para um dos lugares mais importantes do planeta. Essa imagem, nossa, ela fala por si só. O que a gente vê aqui não é progresso. É uma ferida aberta na floresta. É o resultado direto, visível, daquela lógica extrativista acontecendo em território indígena. E esse número, 1.217%. Esse foi o aumento da área de garimpo em terras indígenas na Amazônia só entre 1985 e 2020. É um crescimento absurdo, explosivo, totalmente predatório. O ponto crucial aqui é que por trás desse número gigantesco existe uma destruição bem concreta. A água que comunidades inteiras bebem, contaminada. A biodiversidade que sustenta a vida na floresta, destruída. A comida de povos como os Kayapó, Yanomami e Munduruku, diretamente ameaçada. Mas essa história não é só de destruição, não. É também, e muito, uma história de resistência. Aqui a gente vê lideranças Yanomami mandando um recado claro. Eles não são vítimas passivas. Eles estão ali na linha de frente defendendo sua visão de mundo, seu território e, no fim, a floresta de todos nós. E é muito fácil a gente cair na armadilha de olhar para isso e pensar: isso é um problema isolado, lá da Amazônia. Mas seria um erro. O que acontece lá é, na verdade, um sintoma de algo muito, mas muito maior. Essa citação aqui, ela resume tudo. A raiz do problema não é uma pessoa, um garimpeiro. É um sistema. É uma lógica de produção e de consumo que simplesmente ignora que o planeta tem limites. É um modelo que trata a Terra como se ela fosse infinita. E a gente sabe que ela não é. Então, o que a gente vê na Amazônia funciona quase como um espelho de um desafio que é global. O modelo que trouxe a gente até aqui, aquele baseado na ideia de que humanidade e natureza são coisas separadas, está claramente dando sinais de esgotamento. E isso tudo nos coloca numa encruzilhada. Não tem jeito. A crise ambiental é também um ponto de decisão. A gente está sendo forçado a repensar nossa relação mais básica com o planeta. E a pergunta que vai definir o futuro de todo mundo é essa: qual caminho a gente vai escolher? O da extração ou da coexistência?